o Islã não é apenas uma religião, mais do que isso, né? Ela é uma doutrina ideológica que, com regras claras, que tem a intenção de conquistar e subjugar os não muçulmanos, enfim, os cristãos, o mundo todo, né? E, e implantar a Sharia, como bem ele disse, né? Que são as leis muçulmanas, né? Em todo o mundo. Ah, então a gente observa o que está acontecendo, você citou da Europa, o caso lá daquele prefeito lá de Londres, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, são informações assustadoras. Vou até passar alguns dados para vocês, se vocês me permitem, uma outra perspectiva, né? Historicamente, é comprovado que para uma cultura se manter, né, por 25 anos, é requerida que ela tenha uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por casal, aliás, por família. Qualquer número menor que isso, a cultura entrará em declínio, ficará quase que irreversível você, historicamente, né, reverter essa situação. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9, por exemplo. E uma taxa de abaixo de 1,3, por exemplo, como é o caso de alguns países da Europa, é impossível reverter. Porque seriam necessários vários anos, de 80 a 100 anos, para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que suporte uma situação dessa, né? Então, e da mesma proporção que a família encolhe, a sua cultura também encolhe, né? Então, eu queria passar alguns dados para vocês interessantes, né? Ah, por exemplo, a França, a, a taxa de fertilidade da França é de 1,8, da Inglaterra 1,6, da Grécia 1,3, da Alemanha 1,3, da Itália 1,2 e da Espanha 1,1. Na média da União Europeia, contando com 31 países, a taxa cai para 1,38, né? E as pesquisas mostram que é impossível reverter esse número em poucos anos. A Europa, que a gente conhece hoje, a tendência dela, daqui a poucas décadas, é de não será mais essa mesma Europa, né? Provavelmente será um outro continente, uma Eurábia, né? Por aí. Enquanto, por exemplo, na França, a taxa de natalidade é de 1,8 crianças por família, as famílias islâmicas, na França, a taxa é de 8,1. Então, note que a proporção. Isso significa dizer que em 2027, um de cada 5 franceses será muçulmano. Em 39 anos, a França será uma república islâmica. É interessante isso, né? O governo alemão já chegou a admitir que a queda da população alemã não é mais reversível. E esse será um Estado muçulmano em 2050. Quer dizer, veja como a coisa está tomando uma proporção. Uma forma de dominação diferente, sem armas. Entendeu? Simplesmente pela ideologia, porque eles não se... Por exemplo, se fôssemos nós imigrantes, nós iríamos para outro país viver, e nós iríamos iríamos professar a nossa fé, mas iríamos nos adequar às leis do país, acabar nos adaptando à cultura do país. Eles não. Né? Então, em concordância com o que o Mário disse, eles são, de fato, uma das formas, uma das frentes de dominação do controlador. Aí nós temos, então, a frente de dominação comunista, do grupo eurasiano, que seria China e Rússia, né? Na comissão trilateral, né? O islamismo, né? E as oligarquias da City de Londres, principalmente, né? Que não são só elas, mas principalmente.
Então nós teríamos as três formas de dominação: a econômica, a religiosa e a ideológica. Né? É uma coisa a se pensar. No caso do Brasil ainda, a coisa é um pouco incipiente, mas está crescendo de forma célere. Né? O Dadá citou lá, lá daquela mesquita. Na verdade, ela seria uma embaixada da Palestina. E veja bem que interessante que a Palestina ainda não é um país. Né? Mas ela já tem uma embaixada. É o único país do mundo que ela tem uma embaixada, é aqui no Brasil. Não sei quais são os interesses. A gente não tem nada contra o povo palestino. Pelo contrário, nós amamos o povo palestino. Achamos que eles têm o direito de ter sua terra também. Nos trata disso. Mas nós não apoiamos, são ações terroristas. Né? Nós também não somos contra quem professa a fé muçulmana. Pelo contrário, todos têm o direito à sua escolha. O livre-arbítrio foi Deus que instituiu. Né? Foi ele que fez. Então não seremos nós que iremos contra. Mas aquilo que o Mário falou é verdade. Eles estão usando a Sharia, né, que é uma questão ideológica, uma parte para o terrorismo. Aí são os mais fundamentalistas, são aqueles mais radicais que utilizam dessa prática. Mas a estratégia é mais ou menos parecida com aquilo que está sendo utilizado pelos comunistas, que é uma revolução sem armas. Entendeu? É uma meio de dominar o país, mudando a sua cultura, mudando, né, a sua forma de pensar, e é assim que eles estão conquistando o mundo. A ponto de o Gaddafi ter dado uma declaração há uns anos atrás sobre esse assunto, que ele dizia que o Islã será vitorioso na Europa, e será sem armas e sem homens-bombas. Eu creio que seria aí esse fato que nós tratamos aqui que ele estaria se referindo, né?